O sofrimento é resultado do pecado. É resultado da desobediência. E nós dissemos ontem que Deus se importa conosco. Ele é um Deus que identifica-se conosco. É um Deus que nos quer ver bem. Não nos quer ver a sofrer. E hoje trazemos mais uma proposta de um tema interessante, que é o plano da salvação. O plano da salvação. O tema de hoje é a continuidade do tema de ontem. Porque o ser humano pecou e destituído está da glória de Deus. Será que ele está condenado a viver sem esperança? Será que ele está condenado a uma destruição eterna? Qual é o plano? Qual é a esperança? A esperança é que Deus não deixou o ser humano sozinho. Ele colocou em prática o plano da salvação para resgatar este homem que já estava numa tope de Satanás. Ele quer resgatar para lhe trazer de novo ao convívio celeste. Antes de nós estudarmos o que a Bíblia diz a respeito do plano de salvação, plano de resgate do homem, gostaria de convidar você para uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, abra os nossos corações à medida que vamos estudar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia revela Jesus e sua vontade. Em Gênesis capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando o universo saiu das mãos de Deus, não tinha nenhum traço de pecado. Estava tudo bem. Adão e Eva gozavam da presença de Deus. Havia ordem na vegetação. Havia ordem em todos os animais. O jardim que estava no Éden, que era o habitat de Adão e Eva, era o melhor lugar. Até naquele dia que o pecado entrou, conforme nós aprendemos na lição de ontem, o ser humano esteve separado de Deus. A glória de Deus despiu-se e a vergonha tomou conta do homem. Agora o homem não pode ter mais contato com Deus face a face. Entra agora o processo de intermediários. Deus, em seu amor, assim como um pai e uma mãe não joga o seu filho para fora só porque errou, nós erramos na presença dos nossos pais, mas os nossos pais não nos abandonam. Eles continuam a nos amparar. Este amor que emana de Deus
para a raça humana. O seu povo sofreu muito por causa da desobediência. A raça humana foi se multiplicando, convivendo com o pecado, foram parar no Egito, acima de 400 anos, por causa do pecado. Eles choraram lá no Egito, quando estavam na escravatura, e Deus responde o clamor do seu povo. Ele envia Moisés para ser o libertador do seu povo lá no Egito. E quero dizer nesta noite que Deus quer libertar eu e você das garras de Satanás. Por isso, em Êxodo capítulo 25, a Bíblia diz: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Queridos amigos, existem teorias erradas a respeito do relacionamento de Deus com a sua criação. Alguns dizem: Deus criou-nos e Ele abandonou. Dizem que Deus criou o universo e abandonou. Dizem isso os deístas, que Deus não controla o homem todos os dias. Outros dizem: Deus está distante, não está presente. Mas a mensagem dessa noite nos mostra que Deus disse aos seus filhos: façam um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. O santuário, no Antigo Testamento, constituía o plano de salvação. Era a reconciliação de Deus e o seu povo. O sacrifício de santuário, que consistia na morte de ovelhas todos os dias, esses animais que eram sacrificados todos os dias para a remissão dos nossos pecados, representavam a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue dos animais não tem poder para remir-nos dos nossos pecados. Apenas o sangue de Cristo que pode nos dar a paz que nós precisamos. O santuário, a mensagem do santuário é uma mensagem de salvação. É uma mensagem de santificação. É uma mensagem de glorificação. Onde todo aquele pecador que sentia a necessidade de ter a salvação pegava um animal para o santuário, o sacerdote matava aquele animal, o sangue era espargido no altar e a pessoa saía ali inocente. No santuário, nós tínhamos três partes. Tínhamos três partes no santuário. Tínhamos o pátio, depois tínhamos o lugar santo e tínhamos o lugar santíssimo. Esses compartimentos, no pátio, nós tínhamos a justificação do pecador. No lugar santo, temos a santificação. E no lugar santíssimo, nós temos a glorificação.
Esses eram estágios da salvação do homem. Queridos irmãos, isso foi decorrendo por muito tempo. Os animais morriam, mas mostrou-se que o sangue dos animais não era suficiente. Era necessário, no Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um dia, João Batista, quando fazia o seu trabalho de batismo, viu Jesus a vir. Ele disse: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, nesta noite, Ele pode tirar os seus pecados. Ele pode perdoar as suas transgressões. Ele pode tornar você uma nova criatura. Como é que Ele veio? Como é que Ele nasceu? O que torna Jesus diferente de nós? Primeiro, vamos analisar o seu nascimento, a forma como ele, o local onde ele nasceu, a forma como ele nasceu, a sua traição, os eventos que o cercaram durante a sua morte. Tudo isso mostra que Jesus é diferente de nós. É diferente de nós. Ele é Deus e veio com um plano específico de resgatar o homem das malhas de Satanás. Isaías capítulo 7, verso 14. A Bíblia diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Quando nós pecamos, depois de muitos sacrifícios de animais, Deus envia o seu Filho. Ele amou-nos, deu seu Filho, que nasceu, e ele foi nomeado de Emanuel, o que significa Deus conosco. Qual era o propósito da vinda de Jesus? O seu propósito era reconciliar a humanidade. Como homem, ele entrava em contato com o homem. E como Deus, ele conectava o homem com Deus. Aí está o processo da reconciliação. Plano de salvação do homem. Queridos, Mateus capítulo 1, verso 18, afirma que o nascimento de Jesus Cristo foi através de uma virgem chamada Maria. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Maria não coabitou, mas ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Jesus poderia vir na sua glória, na sua majestade, mas para ele identificar-se conosco, estar no mesmo nível conosco, ele preferiu descer e ser concebido na ventre de uma mulher, para que nós possamos ter a liberdade de lhe aproximar. Mateus capítulo 1, verso 18. Sem que tivesse antes coabitado, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E onde é que ele nasceu? Qual foi o local do seu nascimento? Nasceu em Belém. Belém, de ti me sairá o que há de reinar Israel. Um local muito pobre. O profeta Miqueias já havia falado a respeito do nascimento de Jesus. Numa cidade muito humilde.
Ele profetizou yena u profetile há 700 anos setsentsho malembe atrás, antes do nascimento de Jesus. leseka se twaliwa Fala a respeito de onde é que Jesus haveria de nascer. awula E ele nasce numa cidade muito humilde. atwaliwa ka doroba Jesus nasce em Belém da Judeia. atwaliwa le Belém ka Judeia Lucas capítulo 2, verso 7. Lucas 2:7 E ele deu à luz ao seu filho primogênito, yena atwaliwa nyikile n'wana wa ku enfaixou-o e deu numa manjedoura, porque não havia lugar. Jesus foi nascido numa manjedoura, satwalira xigoyeleni a nga na u tshama num lugar humilde. eka u tshama ka u siwana Não houve espaço a nga na a u tshama para um mestre ter um nascimento condigno. leswaku a mugondzisa Mas Jesus Yesu nasceu a tswaliwile num lugar humilde, a u tshama ka com o único objetivo de salvar o ser humano. leswaku a hanyisa vanhu Queridos irmãos, Jesus esteve no curral dos bois, Yesu a kumekile xigoyeleni nasceu num lugar em que nenhum ser humano gostaria de nascer. atwaleka u tshama ni munhu A mãe dele era uma jovem muito bondosa, mamani wakwe ale embora criança. hambiloko ale n'wana Quando o anjo disse que ela daria a luz a Jesus, loko angelosi a Maria conservou-se. Yesu A Maria conservou-se a ti hlayisile para nascer o menino Jesus, a tswala a xin'wana na o Yesu Filho de Deus. n'wana ni Mungu Apesar de ser filho de Deus, hambiloko ale n'wana ni Mungu ele estava cheio de divindade, à semelhança do Pai. yena a talile O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 6, Filipenses 2:6 afirma que ele era igual a Deus. ivula leswi yena a fana na Mungu E ele tomou a forma de servo yena a tekela u tshama ka xitiko na semelhança do homem, eka tshamela ka com o objetivo a nkongometo lowu de salvar o ser humano. leswaku a hanyisa vanhu Pois ele, existindo sob forma de Deus, yena não julgou por usurpação ser igual a Deus. a xunganga ku ya emahanweni Mungu Queridos irmãos, ka dwara ndzhaka Jesus, quando nasce, loko a tswaliwa quando esteve aqui na terra, ele era simultaneamente Deus, a ni Mungu mas ele também era simultaneamente homem. ale munhu eka Ele tinha essa dupla natureza yena a na tshamela mambirhi para desempenhar essa missão. a tirha ntirho lowu Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses 2 Ele tornou-se semelhante aos homens. yena a kumekile a fanana na hina vanhu Ele era igual. a Jesus, há momentos que, como homem, ele sentia fome. ku ni xikhati xa ku yena kota munhu a dya Há momentos que, como homem, ele tinha emoções, chorava. yena ku ni xikhati kota munhu Há momentos que, como homem, ele sentia cansaço, dormia. ku ni xikhati kota munhu a karhala Há momentos que, como homem, ele tinha momentos de socialização. ku ni xikhati kota munhu a ni xikhati xa ku a tlengela Mas como Deus, kota ni Mungu ele ressuscitou os mortos. yena a vuxile vafi Como Deus, ele acalmou a tempestade. yena a tengisile Como Deus, ele andou sobre as águas. Como Deus, ele multiplicou comida e deu de comer às pessoas. a tengisile swakudya eka Ele era multifaceado. yena a ni matshamelo yo hambana Mas com tudo isso, eka hinkwaswo leswo nós aprendemos nos evangelhos hina hi dyondza ka timhaka que Jesus Yesu foi traído a tokometiwile as últimas 24 horas da sua vida. mahora makumambirhi ya mune mahora Foram terríveis. yo tshisa Foram terríveis. na yena tshisa Várias profecias cumpriram-se masproveto swo tala swi tatisekile nas últimas 24 horas. eka Imagina, querido irmão e querida irmã, makazi wa xinuna ser traído por alguém que você ama. loko u tokometiwa wo karhi n'wi rhandzaka Ser traído por um filho que você criou. u tokometiwa hi n'wana ni muhlayisa Ser traído por alguém que você ajudou. u tokometiwa hi wo karhi Ser traído pela sua família. u tokometiwa hi E foi justamente isso que aconteceu no ministério de Jesus. swi nga humelela ka ntirho wa Jesu Queridos irmãos, Salmos número 41, verso 9. Salmos 41
já fazia uma predição daquilo que seria a traição de Jesus. O texto bíblico diz: até o meu amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Meu amigo, a quem eu comia com ele, Jesus diz: ele vai me trair. Esta profecia teve seu cumprimento. Teve o seu cumprimento. Em João capítulo 13, versos 26, a Bíblia diz: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, esse vai me trair. E nós sabemos como é que foi a traição de Jesus. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, que comia com Jesus, que trabalhava com Jesus, que assistiu os milagres de Jesus, quando chegou à plenitude dos tempos, ele traiu Jesus. 30 moedas de prata, um preço miserável. Com um beijo, ele traiu o Messias. Queridos irmãos, Judas só fez parte do cumprimento da profecia. Parte triste é que depois da história, Judas vai se crucificar. Ele não se arrependeu. Quantas vezes nós traímos Jesus nas nossas vidas? Queridos, a mensagem de reconciliação chama-nos à consciência nesta noite. Nós devemos nos reconciliar com Jesus. O preço pago ao traidor. Zacarias capítulo 11, verso 12. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os príncipes dos sacerdotes, propôs: que me quereis dar, eu vou-lo entregarei. E pagaram 30 moedas de prata. Ele disse: qual é o preço? Eu estou com Jesus, eu he de vos entregar, paga-me. E ele foi pago 30 moedas de prata, vendeu o Messias. Ele vendeu Jesus. Essa profecia devia se cumprir para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Como resultado, quando Jesus foi entregue, a cúpula da época, os sacerdotes, ele foi torturado, ele foi açoitado, e cumpriram-se as profecias. Mateus capítulo 26, verso 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam muros, e outros o esbofeteavam. Cenário triste. Cenário triste. Aquilo que Jesus passou por minha causa e por sua causa. Ser cuspido, ser esbofeteado, levar muros, toda a porrada, todos os chicotes, ser humilhado. Estamos a falar do Filho de Deus, estamos a falar do Criador. Ele foi desprezado, humilhado, para poder nos exaltar. Queridos irmãos, cravaram-lhe as suas mãos e os seus pés. Jesus foi traído pelos seus discípulos. Jesus foi morto por sua e minha causa, preso e julgado de forma injusta, açoitado de forma brutal, zombado, coroado com espinhos, crucificado
É importante perceberem, queridos amigos, nga precisa que a morte na cruz era a morte mais miserável que um ser humano podia ter. ele mafele yo tshisa ya munhu a makumu Aquilo foi vergonha. leyi Aquilo foi humilhar. Satanás tentou humilhar Cristo na cruz. satani azamile ku tsangahata Kristo E exambaneni quando ele estava lá na cruz, loko yena kumeka exambaneni lembro-me de uma história bíblica que dois ladrões estavam ao seu lado. avayi vambirhi avanithele Satanás usa um dos ladrões satani a tirhisa munhu para continuar a zombar o mestre. a simamisa Diz: Você é filho de Deus. Por que você está aqui entre os ladrões? Por que você está aqui? Mas outro ladrão disse: Senhor, eu sei, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. E aquele ladrão que reconheceu Jesus Cristo como Salvador recebeu a salvação. E você pode ter a mesma experiência, receber a salvação. Todo sofrimento na face da terra não se compara ao sofrimento do Senhor Jesus Cristo. fananisiwi ni ku xaniseka hosi ya yena Jesu Foi por sua e minha culpa que ele sofreu. wa wena na mina laha Você pensa que já sofreu? loko pimisa ku xanisekile Você pensa que a sua vida não faz mais sentido? pimisa vutomi bya wena Você pensa que tudo não está a dar certo na vida? pimisa hinkwaswo swi na kongometiwa Permita-te dizer nesta noite na ku byela ka siku que leyi o seu sofrimento, ku xaniseka ka wena as suas dores, ku basa ka wena os seus desafios ku kulisa loko não superam a swi tluli os desafios leswi que Cristo passou. loko Kristo ka wena Foi por si e foi por mim. eka wena na mina Foi castigado, a xanisiwile ele sofreu, a xanisekile lhe transpassaram lá na cruz a xambanile com toda a crueldade. ni vubihi hinkwabyo De eu não acredito mina ni kholo que tudo isso zaku hinkwaswo leswi foi por minha causa. veka Eles passaram vona a trocar as suas vestimentas. va cincile a xiambalo xavo Nesta noite, eka vusiku leri eu quero fazer um chamado para aqueles que dizem: Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade, eu aceito o seu sofrimento, que o Senhor veio para me salvar. E agora, eu quero abrir o meu coração para você, para que possa fazer de mim uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu aceito o seu sacrifício. Enquanto eu vou chamar a irmã Maura, que neste momento há de vir cantar, você que quer aceitar o sacrifício de Cristo, abra o seu coração, para que Cristo possa entrar na sua vida e tornar você uma nova criatura. Depois do hino que a irmã vai cantar, vamos nos levantar e orar. Depois do hino, vamos levantar para a nossa oração. Ao ver a cruz, meu rude coração fica em silêncio ante tanto horror. Penso nos pregos sobre suas mãos e como a sós morreu por ter me amor. Vejo o Calvário, um monte tão cruel, ali
na cruz, vejo o Calvário, um monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos vêm as cenas tão cruéis e humildemente eu penso em seu amor. Então minha mãe muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, um monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, um monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Ao meditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grato ao ver a cruz. Vejo o Calvário, um monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, um monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Querido Deus, querido Pai, nós queremos contemplar o Calvário, um monte tão cruel, onde as nossas culpas foram apagadas. Agora, Senhor, aceita o nosso clamor. Dê-nos a paz, dê-nos a esperança da salvação. Que o sacrifício de Cristo possa ser significativo nas nossas vidas. Senhor, abençoa cada um dos seus filhos que está aqui. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui. Ao sairmos daqui, queremos pedir que possa nos abençoar e traga-nos de volta amanhã para continuarmos a estudar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amanhã vamos ter mais um tema interessante que fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Uia. Jesus atauia. E nós falaremos amanhã a respeito da segunda vinda de Jesus.
quero reafirmar o meu convite para todos vocês quando forem 18 horas. Deus vos abençoe. Até amanhã. Muito obrigado.